Amados irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o doce amor da Virgem Maria esteja conosco nessa sexta-feira. Amém, irmãos? Passando para falar um pouquinho do santo e a reflexão do Evangelho de hoje. Hoje vamos falar de um santo russo. E o que é ser santo? Ser santo é fazer as pequenas coisas com grande amor. São Sérgio de Radone, ele usava a seguinte frase: contemplando a Santíssima Trindade e vencer a odiosa divisão deste mundo. Esta frase reflete a alma contemplativa do santo de hoje. Nascido na Rússia, e o cristianismo iniciou ali no século IX, e São Sérgio, desde pequeno, sentia no coração que queria entrar para a vida religiosa, porém só conseguiu aos 22 anos com a morte dos seus pais. Ele é conhecido como São Bento da Rússia. Ele entrou para o mosteiro e tornou-se um grande evangelizador do século XIV, pois irradiava a cultura e a verdadeira fé cristã. Porém, sentia em seu coração que precisava construir uma capela para a Santíssima Trindade, devoção pouco conhecida no povo russo. Então, ele e seu irmão partiram para uma área de floresta virgem para a construção da capela. Seu irmão, infelizmente, ficou muito pouco tempo com ele ali nessa árdua tarefa de construir em dois a capela para a Santíssima Trindade. Mas São Sérgio, com firmeza e santidade, atraiu muitas pessoas que o ajudaram para edificar até um mosteiro para a Santíssima Trindade. Ele foi ordenado sacerdote para melhor exercer a vocação de formar os irmãos monges, na fundamental regra: oração e trabalho. São Sérgio viveu a pobreza, a mansidão e a total confiança na providência divina. Ele escreveu tanto que é considerado um grande educador nacional do povo russo. Faleceu com quase 80 anos no ano de 1392, no mosteiro da Santíssima Trindade. São Sérgio, rogai por nós. Neste momento, vamos fazer a leitura e a reflexão do Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és o João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que tu és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou?
Pedro respondeu: o Messias de Deus. Então Jesus proibiu severamente que eles contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos e pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, novamente, Jesus está retirado em um lugar rezando com seus apóstolos e ele faz a pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Depois, ele faz a pergunta para os seus apóstolos: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí vem a coragem de Pedro, que revela não o que o homem lhe disse, mas o que Deus o revelou, que Jesus é o Messias de Deus, que é o nosso Salvador. Então, Pedro, embora ali dos 12 apóstolos era assim uma pessoa de temperamento difícil, e respondeu com a inspiração divina de que Jesus era o Messias de Deus. E por que Jesus o repreendeu? Falou que não contasse isso a ninguém. Veja, nessa altura aqui do Evangelho, Jesus ainda estava mostrando a bondade e a misericórdia de Deus, o caminho da conversão, e o povo ainda não estava preparado para receber essa notícia. Por isso Jesus advertiu: não conte isso a ninguém, porque o Filho do Homem seria rejeitado pelos que não aceitam a transformação, Então, os doutores da lei tinham medo de perder os seus postos para Jesus, porque Jesus cativava com seu olhar, com sua palavra, e trazia todos para perto dele, e as pessoas o amavam. E os sacerdotes, os doutores da lei, que assim se achavam o povo eleito, o povo escolhido, não tinha esse carisma com o povo. E Jesus sabia que ele enfrentaria essa dificuldade de aceitação dessa elite, Então, que isso só deveria ser revelado após a morte e ressurreição de Jesus, que é a vitória de Jesus da sua missão. A sua missão de resgatar os que aceitaram Jesus como Messias, como Salvador. Então, não basta saber que Jesus é o Cristo de Deus, que é o nosso Salvador. Nós temos que ver em Jesus a nossa conversão, a nossa mudança de nossa história, enfrentar as pessoas que não aceitam, não buscam, e levar o Evangelho até elas, assumir a nossa cruz, e caminhar com as dificuldades
e na certeza de que vamos perseverar junto com Jesus. Né? Não basta a gente falar que confia em Deus, mas não desapegar das glórias, dos prazeres, do poder, da riqueza deste mundo, enquanto o meu próximo perece. Então, precisamos reconstruir a nossa vida e aceitar a conversão, aceitar a nossa cruz e com isso, com o nosso testemunho, arrastar os demais irmãos para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz de Jesus, no doce amor da Virgem Maria. Um excelente final de semana para todos e estaremos juntos na próxima oportunidade. Amém, irmãos? Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.